Bom, eu soltei aí pelas redes sociais o nome da série que a gente inicia hoje e joguei com o nome O Mecanismo. E assim, deu uma repercussão meio rápida, eu tive muito feedback assim, pessoal, muita gente depois falando comigo no privado, né? Falou assim, Vila, o que é isso, cara? Como assim? Você vai falar do mecanismo? Eu falei, você tem que ir lá para você saber qual é o mecanismo que eu vou falar. Né? Estourou aí essa série chamada O Mecanismo, que é uma obra fictícia com base em fatos reais. E essa série, como ela estourou, eu falei, ela é um bom gatilho, ela é uma boa isca para a gente poder conversar um pouquinho sobre alguns temas que acho extremamente relevante para a vida da igreja e para a vida também, óbvio, de qualquer pessoa, mas principalmente também para a vida dos cristãos. E a série que o Padilha fez, mostra que existe um mecanismo por trás para que toda aquela corrupção venha valer a pena para quem comete a corrupção. O mecanismo é exatamente esse tipo de estratégia usada para favorecer aquelas pessoas que lançam mão, que querem usar do meio corrupto. E no fundo da série, a gente não vai encontrar apenas um cunho político. Não se trata apenas daqueles que são de esquerda do nosso país e também não se trata daqueles que são da direita, politicamente falando. Mas você acaba por perceber que de todos os lados, e não apenas políticos, mas também empresas, você percebe que de todos os lados, muitas pessoas de muitas frentes estão envolvidos com o mecanismo da corrupção que busca, como fim de tudo, mais cifrão no bolso. Você deve assim estar pensando, né, do que o pastor vai falar. Bom, eu não vou falar de política. Eu não vou falar de política. Talvez o que eu venha fazer aqui nos próximos 3 domingos seja questionar o motivo da nossa euforia em relação a essa série que o Padilha lançou. Talvez eu venha questionar um pouco da nossa euforia. Por exemplo, eu perguntar assim para nós, assim, qual é a surpresa? Você ficou surpreso com o quê? Porque se nós formos bem verdadeiros, nós já sabíamos o que se tinha por debaixo do tapete. Nós já sabíamos. Talvez a gente não tivesse dimensão da extensão de tudo o que tinha por debaixo do tapete. Mas mesmo não tendo noção do tamanho de tudo que se tinha debaixo do tapete, nós também sabíamos que o que se tinha debaixo do tapete era grande. Era grande. Eu fiz aqui uma pesquisa. Quais são os países mais corruptos do mundo, num ranking, de 2016, 2017. Os 3 países mais corruptos são Somália, Sudão e Coreia do Norte. Quais são os menos corruptos? Dinamarca, Finlândia e Nova Zelândia. Talvez você queira fazer missão em algum desses 3. Mas tem os outros 3 primeiros também que você pode fazer missão. Mas eu depois fiquei pensando, vamos tentar então elaborar aqui um ranking de uma outra categoria. Se nós montássemos um ranking sobre os países que mais gastam com prostituição,
quais países seriam? E eu encontrei num ranking os 3 primeiros, que mais gastam cifrão com prostituição: China, Espanha e, pasmem, Japão. Opa! Parece que agora mudou a nossa tabela geográfica do mapa mundi, né? A gente agora já não está mais falando, como na primeira escalão, de países mais pobres. Agora a gente está falando de países mais ricos, mais desenvolvidos. E se nós pensarmos em um terceiro ranking? Se nós montássemos um terceiro, um quarto ou um quinto ranking, do tipo, qual seria o ranking o top 5 dos países do mundo das pessoas que mais mentem no mundo? Alguém arrisca? Se nós montássemos então uma lista dos 5 países, das populações, obviamente, que produzem dentro dos seus próprios corações os piores pensamentos, a gente conseguiria chegar em algum denominador comum? Os 5 países que mais têm pensamentos impuros? E se nós tentássemos montar uma lista que pudesse liderar o ranking de países que mais são invejosos, de países cuja população tem mais dolo, mais avarência, pessoas que são que têm a avareza toma conta do coração deles? Quais são as populações que seriam mais arrogantes? Existe uma lista que se torna impossível de se ranquear. Existe uma lista que é impossível da gente ranquear. E sabe por quê? Porque esse tipo de corrupção o homem não consegue contabilizar. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 1. E nós vamos ler dos versículos 18 até o versículo 32. Romanos capítulo 1, versículos 18 até o versículo 32. E se você puder orar mais uma vez comigo, vamos orar. Senhor, vamos ler a Tua palavra agora. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fale profundamente ao nosso coração. Eu peço, Pai, para que a nossa vida seja tocada pela palavra do Senhor. E que possamos nessa noite compreender a nossa corrupção. Que possamos entender de uma vez por todas a corrupção que há em nós. Tem misericórdia. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 1, 18 a 32. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos.
E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Como é que nós vamos fazer um ranking no mundo de corrupção daqueles que pensam mais coisas horripilantes? Como é que nós vamos ranquear países, povos, nações e tribos que vivem uma miséria dentro da sua alma e dentro do seu coração? É impossível a gente fazer isso. Porque, como eu bem disse antes da leitura da palavra, existe um ranking que não tem como colocar do pior ao menos pior. O que a gente encontra nesse tipo de ranking é uma única categoria: todos são ruins. Existe um tipo de corrupção que o homem não consegue contabilizar. E nesse sentido, todos nós estamos nessa lista. Em certo sentido, eu e você estamos também nessa lista. E sabe o que é que nós fazemos com essa lista? Quando a gente percebe que o nosso nome esbarra, ou quando a gente percebe que o nosso nome esbarrou em qualquer um desses pontos, a gente cria mecanismos. Nós criamos mecanismos. Sabe para quê? Para apagar o nosso nome dessa lista. Porque afinal, eu estou na igreja. Porque afinal, eu sou membro da Igreja Presbiteriana do Guará. Porque afinal eu sou líder da Igreja Presbiteriana do Guará. Porque afinal eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Guará. Ou porque eu congrego em qualquer outra igreja espalhada pela face da terra. Já que o meu nome está em algum desses pontos em que Paulo menciona aqui em Romanos no capítulo 1, então a gente cria um mecanismo para apagar o nosso nome da lista. Porque ninguém pode ver o meu nome vinculado a esse negócio. Ninguém pode ver o meu nome vinculado a essas práticas abomináveis. Mas se nós olharmos profundamente para o nosso coração, nós podemos perceber
os mecanismos corruptos que eu e você criamos. Seja sincero. Os mecanismos corruptos que nós criamos para a gente estar sempre por cima. Os mecanismos corruptos que nós criamos para esconder as nossas fraudes pessoais. Os mecanismos corruptos que nós criamos para aparentar uma vida espiritual que na verdade não nos pertence e não revela uma verdade a qual a gente professa no meio da igreja. Porque enquanto nós estamos na igreja, nós celebramos, nós levantamos as nossas mãos, mas quando a gente sai daqui, a última coisa que a gente vive é aquilo que nós acabamos de cantar. Se você olhar profundamente no seu coração, você vai perceber os mecanismos que você cria no lugar da sua pessoa. Você cria mecanismos corruptos para formar uma persona, não a sua pessoa, é uma persona. É uma projeção mentirosa do que você gostaria de ser e que você não é, mas que você não tem medo, mas que você tem medo de assumir quem você é. Você tem medo de mostrar a pessoa. Então, para não ser rejeitado, para não ser chamado de pecador, de miserável, você cria uma persona arrumada, cheirosa, polida, inteligente, crente, piedosa, mas é um sepulcro caiado, fétido, morto, moribundo por dentro. E eu preciso dizer que não existe apenas esse tipo de mecanismo de corrupção. Não, existe um outro, que é muito maior do que esses mecanismos que nós criamos e que são corruptos. Existe um outro mecanismo muito maior, mas que eu não vou falar desse mecanismo muito maior agora. Eu vou falar desse mecanismo muito maior à medida em que nós formos caminhando na série, que é uma série, é uma minissérie. A Globo não faz minissérie, eu vou fazer minissérie aqui também. Minissérie de 3 mensagens. Pode fazer uma vinheta depois aí, acho que ia ficar legal. Né? Vamos voltar para o texto bíblico. Há um mecanismo muito maior do que esse que nós estamos envolvidos e que nós vamos perceber à medida que nós formos caminhando durante a série. O que precisa ficar claro é que quando nós falamos da corrupção humana, quando eu me referir hoje, ou durante toda a série sobre corrupção humana, eu não estou falando de ações. Corrupção humana não são ações. Corrupção humana é um estado. Veja, a nossa missionária, que é a amada Raquel, né, da MPC, está aqui na nossa igreja, e por várias e várias vezes eu fui lá, na Escola da Vida, dar palestras. Foi, Raquel? Pois é. Eu me lembro que uma das coisas que eu falava com os alunos era o seguinte: imagine, você vai lá fazer uma prova e na hora que você está fazendo uma prova, você não estudou para a prova, então você cola. Porque afinal de contas a gente não tem tempo para estudar, a gente tem muita coisa para fazer, não é? Então nós criamos mecanismos corruptos. Para quê? Para não assumir a nossa derrota, para não assumir que nós vamos ser reprovados. Então a gente cria um mecanismo de corrupção. Vamos colar, vamos ser aprovados. E aí você faz a prova, e você começa a fazer a prova, e de uma hora para outra, num vacilo, aparece um Sérgio Moro que vê você lá, né, na cola. O professor Moro vê você, e aí ele te enquadra. E aí agora, não tem mais jeito, você fica com 0. Mas você fica tão envergonhado, que você tem a necessidade depois de pedir perdão para o professor. E você chega até o professor e diz assim: professor, me perdoe, porque eu menti para o senhor. Me perdoe porque eu menti, eu te enganei. Esse é um pedido bonito. É um pedido que parece que faz sentido. É um pedido que mostra um pouquinho da corrupção humana.
Não! Não adianta essa pessoa pedir desculpa por ter mentido, porque se nós queremos descobrir a corrupção que há em nós, não é aquilo que a gente faz, é descobrir a quem nós somos. Então o pedido seria um pouco mais profundo, talvez o pedido seria: me perdoe porque eu sou mentiroso. Opa! É muito mais pesado você pedir perdão por aquilo que você fez, em relação àquilo que você é. Quando eu falo de corrupção humana, eu não estou falando de ações, eu estou falando do estado da humanidade. Agora é óbvio que quando a gente vai falar sobre essas ações, a gente vai perceber o quê? Que essas ações nada mais é do que mostrar aquilo que nós somos. É óbvio. E é nesse sentido que a corrupção humana, ou o que eu vou chamar de mecanismos de corrupção, esses mecanismos, eles nascem na humanidade em Adão. Quando Adão erra, quando Adão peca, nós aprendemos com ele a criarmos os mecanismos de corrupção. Adão, o que aconteceu com você? Você comeu do fruto? Não, foi a mulher que me deu. Mecanismo, né? O Senhor fez, foi o Senhor que me deu. A culpa não é minha, a culpa é sua. Romanos, capítulo 1, vai contar para nós as consequências do estado dessa humanidade corrupta. E, aliás, Paulo não faz isso apenas no capítulo 1, ele faz isso no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3. Os 3 primeiros capítulos de Paulo, da carta de Paulo aos Romanos, ele vai falar da corrupção humana de 3 maneiras. No primeiro capítulo, ele vai falar da corrupção dos gentios. Desse pessoal que diz assim: mas eu não conheço a Bíblia. Mas eu não conheço a Deus. Como é que eu posso ser julgado por algo que eu não conheci? E Paulo vai dizer no capítulo 1, não, você também não tem, você não é, você é indesculpável nas palavras de Paulo, você é indesculpável. Então ele vai falar do capítulo 1, da corrupção dos gentios. E aí os judeus dizem assim: muito bem, tem que falar deles mesmos. E aí Paulo chega no capítulo 2 e diz: pois é, agora eu vou falar de vocês, porque assim como os judeus são corruptos, vocês também são. E sabem por que vocês são? Porque vocês conhecem a lei, mas não vivem a lei. E agora está gentil e está judeu no mesmo barco. E aí Paulo diz assim: quer saber, eu vou escrever mais agora no capítulo 3. Eu vou dizer assim: não há o justo sequer. E quando a gente chega no capítulo 3, Paulo escancara. Paulo dá o chute no balde e diz assim: olha, não é só judeu e não é só gentil, é a humanidade toda. Paulo chega no capítulo 3 dizendo que toda a humanidade está na mesma condição. Todos nós, eu e você que está aqui nessa noite, e você que ouve essa mensagem, todos nós criamos mecanismos de corrupção, porque a corrupção está no nosso estado, o estado da humanidade é assim. E o maior mecanismo que a humanidade corrupta cria, sabe qual é? O maior mecanismo que nós criamos na nossa vida é viver a vida sem depender de Deus. Pior, o maior mecanismo corrupto que nós criamos na nossa vida é a gente achar que a vontade de Deus revelada na sua palavra, ela é fraca. Aliás, a gente não vai dizer que ela é fraca, a gente vai dizer assim: não, a vontade de Deus é bonita, mas ela é inocente. E nesse mundo que é implacavelmente nocivo, eu vou ser inocente demais se eu viver o Evangelho. Eu não posso, eu tenho que ser sagaz. Se alguém bateu no meu rosto, eu não posso, é impossível virar a outra face, eu dou um outro. Porque se eu não der, vão montar em mim. Porque se eu não reagir com violência ao mundo que é violento,
eu vou ser fraco. Eu não posso. Eu preciso reagir. Eu preciso agir à nocividade do mundo. E sabe o que esse tipo de gente pensa? Sabe o que a nossa corrupção faz no nosso coração? Sabe como é que nós criamos esses mecanismos corruptos? A gente pensa que, em certo sentido, a vontade de Deus para o homem aqui na terra não faz sentido. E não adianta você olhar para mim dizendo assim, não, eu nunca pensei nisso. Não, você já pensou, em algum momento você já disse assim, não, Deus, isso aqui não faz sentido para mim. A tua vontade para a minha vida, nesse momento que não faz sentido para mim. Seria como pensar o seguinte, Deus nos chama, não é? E mostra um chocolate. E quando Ele mostra um chocolate para a gente, Ele diz assim, ó, só olha, não coma. Aí você olha para Deus e diz assim, aham. E aí Deus diz assim, espera um pouquinho que eu vou dar uma passeada ali no jardim e já volto. Olha, não coma, só olhe. E vai. E sabe o que é que eu e você fazemos na nossa vida? Você sabe. A humanidade cria mecanismos corruptos para pegar o chocolate, sem o quê? Que Deus o saiba, entre aspas. Como se Deus não soubesse. Então a gente cria alguns mecanismos para pegar o chocolate sem que Deus saiba. E mais, esse mecanismo corrupto que a gente cria, não é só Deus que não pode saber, não pode ter nenhuma testemunha. Não pode ter testemunha de que eu peguei o chocolate. Porque o importante no mecanismo é o quê? Não ter alguém que se levante contra mim. Eu sou ileso, eu sou puro, eu sou santo. Imagine meu nome estar vinculado a isso. Sabe qual é o negócio? O negócio é que depois que a gente pega o chocolate, a gente abre e come, a gente percebe que o chocolate estava estragado. E aí o chocolate começa a fazer mal para nós. E aí eu pergunto, do que é que Deus estava nos privando? Deus estava nos privando do chocolate? Não, Deus não estava nos privando do chocolate. Deus estava nos privando da dor que viria ao comermos o chocolate estragado. E aí quando você está passando mal, você vê Deus com o chocolate na mão e diz assim, uai, por que você comeu esse? Eu vim te trazer um ovo. Aí você diz assim, Deus me perdoe. Me dá um remedinho aqui, para resolver isso aqui, e me dá esse. Porque é assim que a gente faz. Na verdade, a base desses mecanismos corruptos, criado obviamente por uma humanidade corrupta, é trocar Deus pelos homens. É trocar Deus por nós mesmos. E é por isso que o versículo 18 começa forte. O versículo 18 diz, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Ou seja, o furor divino se apresenta pela falta de confiança dos homens em Deus. Não, Deus não fica chateado porque a gente deixa de confiar nele. Não, Ele fica assim. Ele fica assim, porque Ele fez a humanidade para depender de Deus. Ele fez a humanidade para depender dEle. E cada vez que eu e você não dependemos dEle e não confiamos nele, a Bíblia diz, nós vamos nos enveredando por outros caminhos tortuosos. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E porque nós não confiamos em Deus, nós criamos mecanismos corruptos na vida. Porque, na verdade, nós confiamos na nossa manipulação da vida. A gente não confia que Deus vai manipular a vida de modo que vai nos abençoar e que, de modo que Ele vai cuidar de nós naquilo que Ele vai fazer. E porque nós queremos viver do nosso jeito, sabe o que é que a gente faz? A gente mente. A gente vai para a igreja.
Mas a gente mente. A gente está aqui, mas isso aqui não está em mim. É por isso que Paulo diz no versículo 18 ainda: detém a verdade pela injustiça, ou seja, manipula a verdade. Agora a pergunta é: que tipo de verdade aqui é manipulada? Qual é a verdade que é manipulada? Deus. Nós usamos a imagem de Deus para favorecer, às vezes, a nossa própria corrupção. Nós usamos a palavra de Deus. Já ouviu alguém dizer que a Bíblia é a mãe de todas as heresias? Sabe por quê? Porque nós usamos Deus, manipulamos a verdade para satisfazer a nossa própria corrupção. Criamos mecanismos corruptos. E o versículo 19 diz: o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Entre eles quem? Lembra? Capítulo 1 está falando de quem? Gentios. O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Veja, Deus está falando com gentios, com esse pessoal que diz assim: eu não conheço a lei mosaica, eu não conheço a Bíblia, como é que eu posso conhecer a Deus? Como é que Deus pode me julgar se eu não conheço Ele? Não, os gentios também conhecem a Deus. A pessoa com quem você vive, que nunca entrou numa igreja, que nunca leu o Evangelho, ela sabe de Deus. Sabe como? Versículo 20. Pela criação, claramente se vê os atributos invisíveis de Deus, seu poder, sua divindade, tudo por meio das coisas que foram criadas. Já viu aquele pessoal? Mora aqui em Brasília, aí vive nesse centro, nessa selva de concreto, né? Aí tem um feriadinho. Às vezes esse pessoal que está sempre aqui nessa selva de concreto faz o quê? Vai para um hotel fazenda. Respirar ares novos, né? Vai ver o cavalo, né? Aí fica todo feliz, né? Pega carrapato, volta com aquela coceirinha gostosa entre os dedos, aquela beleza, né? Vai no chiqueiro, o chiqueiro é horrível, e fica, ai que beleza. E fica vendo aquelas montanhas, e sente uma paz. Sabe por quê? Porque a criação berra. A criação berra. E berra um nome: Deus. Deus. São pessoas que elas detêm a verdade, elas manipulam a verdade. Elas falam de Deus, elas possuem uma percepção visual de Deus por conta da criação. Esse pessoal às vezes que vai para as cachoeiras que tem aqui perto de Brasília, né? Aí pega a pista assim, vê aquelas montanhas e diz: olha que maravilha, como pode? Já está sendo movido pela revelação geral de Deus. Então possuem uma percepção visual de Deus, mas também possuem uma percepção na consciência sobre Deus. Sabe por quê? Porque sabem que fazem errado e têm um sentimento de juízo. Porque o pessoal sabe que está errado, a gente não precisa dizer. Ninguém diz para ele: olha, fazer isso é errado. Então, como ele sabe que é errado, como é que essa pessoa faz? Escondido. Ninguém ensina a gente a fazer coisa errada escondido. Eu não ensinei minhas filhas a fazerem as coisas erradas escondido. Eu tenho aqui no meu rascunho aqui, mexo nas minhas coisas, coloco aqui meu estudo para pregar, e as meninas sabem que nesse aparelho aqui, no meu iPad, é que elas não brincam. Não pode brincar, porque isso aqui é meu instrumento de trabalho. Mas eu deixei o iPad em cima do sofá. Hoje. E quem pegou o iPad e começou a rabiscar o meu iPad? A Paola.
E ela estava assim, ó. Escondida. E eu disse, opa, lá. Quando eu cheguei falando, ela falou assim, e saiu correndo. Quem ensinou isso a ela? O Adão. Porque o pai não foi. Foi o Adão. É a corrupção humana. Os mecanismos de corrupção. Papai não está, então agora eu vou mexer. As pessoas possuem uma percepção na consciência do que é certo e do que é errado. E Paulo fala no versículo 21, que mesmo a humanidade, conhecendo a Deus, o que a humanidade fez? Deixou de tratá-lo como Deus. E sabe qual é o resultado dessa humanidade? Reduzida a um estado de insensatez e confusão. É isso que nós vamos ver na humanidade. Uma humanidade que reconhece Deus, mas que não trata Deus como Deus, ela se reduz a um estado de insensatez e de confusão. Mecanismos de corrupção. A humanidade trocou Deus por si mesma. E você sabe qual foi a resposta de Deus? Versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. A humanidade diz assim, Deus, a gente não precisa do Senhor. Deus, nós queremos resolver a nossa sexualidade. Deus, nós queremos viver do nosso jeito. Esse negócio de que o Senhor aí está dizendo, esse negócio não dá certo para nós, a nossa cultura é muito elevada, a nossa cultura é muito liberal, entendeu? Então não dá certo esse negócio aqui para a gente. Nós não precisamos do Senhor. Sabe o que Deus fez? Deus fez assim, é isso que vocês querem? Ok. É isso que vocês vão ter. Isso me fez lembrar de Israel. Deus era o rei da nação de Israel. E a nação de Israel via o quê? Observava os outros reinos. E os outros reinos tinham o quê? Um trono, um rei, físico, bonito, líder. Aí o povo diz assim, não, está muito sem graça esse reino nosso aqui. Aí, Senhor, olha, eu sei que o Senhor é rei e tal, mas a gente quer um rei igual às outras nações. E Deus diz assim, mas gente, eu sou o rei de vocês, eu sou o rei do universo. As nuvens é o estrado dos meus pés. Eu sou o rei do universo. E o povo diz assim, não, beleza, tá, gente, vamos dizer que ele é o rei, tá, ok, o senhor é rei, beleza, mas a gente quer um rei físico, um líder, um cara que fala, e que quando fala a gente treme, a gente reverencia, lá vai andando o nosso rei. É isso que a gente quer. E Deus diz assim, vocês não precisam, mas Deus, a gente quer. Aí Deus diz assim, ok, é isso que vocês querem? Aí Deus fez o quê? Deu Saul. Aqui está acontecendo a mesma coisa. É isso que vocês querem? Então vocês vão ter. Sabe qual foi o resultado dessa humanidade que não reconhece Deus, mas como Deus, que reconhece a si mesma como Deus? Essa humanidade perdeu a noção do que é ser humano. A humanidade perdeu a noção do que é ser humano. Por quê? Porque se embebederam, ficaram bêbados pelas suas paixões vergonhosas. É o caminho da desumanização. Nós perdemos a noção do que é ser humano. É por isso que eu e você, a gente vê tanta atrocidade por aí. Porque sem o sopro de Deus no nosso coração, sem o sopro de Deus na nossa vida, nós nos tornamos como animais. É a humanidade querendo se relacionar sexualmente com o animal. É homem olhando para homem e desejando como homem.
É a mulher olhando para a mulher e desejando-a como mulher. Essa é a razão da bestialidade da vida, seja na área sexual, seja na área social e até na religiosa, porque o texto diz o quê? Que mudaram a glória de Deus. Versículo 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. É por isso que existem tribos e nações que adoram vacas, ratos, e por aí vai. Por quê? Porque Deus já não faz mais sentido. O que faz sentido é o que eu crio. É o que eu coloco nessa terra no lugar da criação de Deus. Resultado? Desumanização. É por isso que a gente cria os mecanismos corruptos, achando que isso compensa. Porque para ter grandes barcos e para ter apartamentos no exterior, essas pessoas acham que é bem melhor do que viver com bem menos, mas estar muito bem resolvido diante de Deus. Por quê? Eles preferem os grandes barcos e as contas na Suíça, porque Deus não faz mais sentido. Sabe o que é Romanos 1? Romanos 1 é a humanidade descendo a escada. Romanos 1 é a humanidade descendo ladeira abaixo. Romanos 1 é o quadro da humanidade perdendo a sua condição de humano. Romanos 1 é a humanidade se desfigurando da sua imagem e semelhança de Deus. O texto fala que o homem já não sabe mais ser homem. E fala também que a mulher não sabe mais ser mulher. Isso mostra que o nosso estado de corrupção corrompeu a nossa identidade enquanto humanos. A nossa corrupção não corrompeu apenas as nossas ações, corrompeu a nossa identidade. É por isso que tem tantos seres humanos tantos homens que já não sabem mais serem homens, e por isso que tem tantas mulheres que já não sabem mais ser mulheres. Por quê? Porque são seres sexualmente confusos, entregues às suas próprias paixões e vazios de Deus. Diz o versículo 26, Deus os entregou às paixões infames. Qual é a figura que você tem do inferno? É o fogo, né? Aquela coisa, ranger de dentes, porque a Bíblia fala disso e tal. Pois é, eu tenho uma imagem diferente. Essa é a imagem que eu tenho do inferno. Para mim isso é o inferno. Versículo 26. Deus os entregou às paixões infames. Isso para mim é inferno. Inferno é você ser entregue a si mesmo e ficar algemado nos vícios. Inferno é você ser entregue a si mesmo e ficar algemado aos seus vícios e às paixões infames. Isso para mim é inferno. Inferno é você ser entregue aos demônios que habitam em você. Entenda, não estou falando que você está possesso não. Você entende o que eu estou querendo dizer. As bestialidades que circulam na nossa mente, no nosso coração. Isso para mim é inferno. É nós sermos entregues a nós mesmos. Sabe o que é o Evangelho? Sabe quem é Jesus? Jesus é aquele que nos tira de nós mesmos. Por quê? Porque Paulo diz, porque logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Isso é Evangelho. E quando a gente fala de inferno, sabe qual é a primeira coisa que vem na nossa cabeça às vezes? A primeira coisa que vem na nossa mente é essa desordem humana
na área sexual. Porque pecado para a igreja é sexo. Isso é pecado. E isso não tem perdão. Né? E olha que interessante, eu concordo, em certo sentido, Paulo começa com a área sexual, ele começa falando sobre isso. Mulher não sabe mais ser mulher, porque deseja mulher, e homem não sabe mais ser homem e deseja homem. E aqui eu vou abrir um parênteses. Ainda que esse negócio tem muita mulher que não sabe ser mulher, e não é só porque deseja outra mulher. Tem muita mulher que é mulher, mas não sabe ser mulher porque não vive como tal. Que acha que para ser mulher precisa botar uma sainha curta para mostrar as coxas para os homens. Que precisa vir para a igreja com decote no umbigo. E depois o homem olha, aí diz assim para ele: arranca o teu olho e joga fora, querido. Aí eu vou dizer: arranca tudo isso que está em cima de você também e joga fora. É assim. É assim que se resolve. Tem muito homem que deixou de ser homem, não é porque é atraído por outro homem, é porque não assume a sua masculinidade, porque não assume as decisões que tem que tomar em casa, porque não trata a mulher com decência e com honra, porque não respeita a mulher. E sabe o que acontece com essa mulher? Ela vai procurar outro que o respeite. Depois, não adianta vir lamentar não. Porque você não a ama, não a busca sexualmente, e está cheio de mulher amarga, porque não tem sexo com o marido. Eu não vou dar aqui de Cláudio Duarte, não, porque eu não tenho essa capacidade cômica dele, mas isso é verdade. Fecha o parênteses. Dos versículos 26 até os versículos 27, nós temos claramente uma expressão condenatória à relação homossexual. Está claro aqui. Está claro. E é óbvio, não é só isso. Não é só essa relação homossexual, é toda confusão sexual. Pedofilia é confusão sexual? É um distúrbio? É pecado? Dos horríveis, dos piores ainda. Abuso de uma criança e afins. Quando eu olho para a igreja, e agora deixa eu definir igreja, eu não estou falando desta, mas eu estou falando de toda a igreja de Cristo. Quando eu olho para a igreja, sabe o que é que eu percebo? Eu percebo um discurso muito elaborado e muito preparado da igreja contra os homossexuais. A gente parece que tem tudo na ponta da língua para falar com esse povo. A gente tem todo um discurso muito bem elaborado, biblicamente amparado, para condenar a relação homossexual. E aí eu vejo um esforço da igreja, eu vejo uma dedicação apologética da igreja para bater e para recriminar os homossexuais de um jeito que parece que a gente nunca viu antes. Eu quero que você olhe o texto de Romanos capítulo 1. O texto de Romanos capítulo 1 fala da homossexualidade? Fala. Mas a homossexualidade não é a expressão da corrupção humana. A homossexualidade não é a expressão da degradação da identidade humana. É uma das. Existem outras. Mas parece que a igreja hoje foca toda a sua energia na homossexualidade. Porque a homossexualidade é a degradação da humanidade. Não é só ela. Não é só isso. E só para você ter uma ideia, Paulo apresenta uma lista de 21 itens. Eu vou repetir. 21 itens de corrupção da humanidade, dos versículos 29 a 31. Vou passar com vocês. Cheios de injustiça. Pessoas que estão cheias de
atos injustos dentro do seu coração, malícia, aquele papinho leve, papinho mole, aquele olhar 43, olhar 43 é velho isso, né? Eu já não sei mais como é que é na época de hoje. Não sei, a galera mais nova pode depois fazer a contextualização. Quem é que nunca foi malicioso? Avareza, maldade, inveja. A inveja, aquele olho gordo. Homicídio, contenda, criar contenda entre as pessoas. Falar uma coisa aqui, sussurrar uma coisa aqui, e sussurrar outra lá, e sair de cena e deixar o negócio quebrar. Né? Dolo, sabe o que é dolo? Aquela coisa que você faz com segunda intenção. Você faz aquilo com segundas intenções. Malignidade, difamadores, de gente que promove a mentira, a história mentirosa de alguém para outros, caluniadores, aborrecidos de Deus, de gente que está aborrecida com Deus, que se revoltou contra Deus, insolentes, soberbos, de gente que olha de cima para baixo e diz assim: eu não cometi o pecado que você cometeu. Glória a Deus. Presunçosos, inventores de males, de gente que fica trabalhando e pensando, maquinando mal contra o outro, de gente que não consegue pensar em outra coisa, senão em maquinar o mal contra si mesmo, viciado em pornografia, pensando em como retribuir com vingança aquele ato maldoso do irmão. Não, isso não vai ficar assim não. E vai para casa maquinando mal contra ela. Essa aqui do Paulo foi boa. Desobediência aos pais, de filhos que não obedecem aos seus pais. Você está na mesma lista. Não interessa a idade. Insensatos, pérfidos. Sabe o que é um pérfido? Pérfido é um infiel. Pérfido é um traidor. É aquela pessoa com quem você compartilha a sua história e depois ele vira as costas para você e compartilha com a igreja toda. É um traidor. Sem afeição natural. Sabe o que é o sem afeição natural? Essa pessoa que não recebe você com graça, com carinho, mas é duro, ranziza, amargo. Você já fala bom dia, a pessoa fica... Deus me livre. Põe a mão na cabeça e tira o demônio dela. E ele termina a história. Sem misericórdia. Esse negócio de pessoas que erraram com você, e você diz assim, não, agora vai pagar. Ah, mas vai. Agora vai pagar. Sabe o que eu queria ver com da igreja? Sinceramente, eu queria ver na igreja a mesma força de atuação da igreja contra todos esses 21 pecados. E não apenas contra a homossexualidade. Porque contra a homossexualidade a gente bate. A igreja quer disciplinar jovens que têm relação sexual antes do casamento. Ok. A igreja quer disciplinar aquele que traiu a esposa ou que traiu o marido porque teve uma relação homossexual ou não, ou hétero. Ok. Agora eu quero ver a igreja disciplinar por avareza. Vem cá, meu irmão. Vou chamar você no conselho. Você está muito avarento. Você tem muitas posses e você não é dizimista. Você não distribui os seus recursos com os mais pobres. Você é apegado ao dinheiro. Nós vamos te disciplinar por tempo indeterminado. Não vai participar da ceia. Vamos disciplinar agora. Eu vou pegar a lista do Paulo aqui. A lista de Romanos 1. Vamos disciplinar por falta de misericórdia. Aqui o irmão errou contra você. Aí você estava com ele na mão. O que você fez? Matou ele. Vamos disciplinar você. Porque Jesus de Nazaré ensina o quê? Que se alguém pecou contra você, você faz o quê? Mata? Não, você perdoa-o. Interessa. Eu não estou perguntando o que ele fez por você.
falta de misericórdia. Então agora, como você não usou de misericórdia, nós vamos ter que disciplinar você, minha querida. Desobediência aos pais. E aí? Vamos começar a disciplinar? Quem vai ser o primeiro? Minha mãe já não está viva, graças a Deus. Minha mãe está no céu, na glória. Eu tenho um pai, mas que está longe de mim ainda. Então, beleza. Quem vai ser o primeiro? Quem são os pais que vão denunciar os seus filhos aqui para serem disciplinados? Vamos lá. Quem vai ser o primeiro? Vamos começar a disciplinar agora por pessoas que são difamadoras. Não é? Promove a mentira, distorce a história. E a gente descobre quem é fulano. Já viu esse pessoal? Começa a difamar como? Não, porque, olha, fulano A disse para fulano B. Eu não posso dizer quem é o fulano C, porque o fulano D foi que falou com o fulano E. Mas chegou em mim pelo fulano F. E eu mandei um zap para o fulano Z. Ou seja, o alfabeto todo sabe da sua história. Só que o alfabeto todo sabe da sua história de maneira distorcida. Vamos disciplinar os difamadores? Você que está promovendo história mal contada? Você que está falando mentira de alguém? Não sou eu que estou dizendo. É a lista do apóstolo Paulo. Vamos disciplinar o invejoso? Irmão, a gente está observando que você está olhando muito para o carro aqui do irmão. O irmão trocou de carro e a gente tem percebido que você tem, está com um olhar meio abusivo. A gente tem percebido você aí, uma postura um tanto quanto estranha. Fica falando para as pessoas, fulano trocou de carro, e eu aqui. Vamos disciplinar esse povo? Então não se levante só contra a homossexualidade, não. Presta atenção na lista que Paulo continua, nos 21 itens que está aí. E sabe para que está esses 21 itens aqui? Esses 21 itens, eles estão aqui para fazer uma única pergunta para mim e para você. A pergunta é a seguinte: quem é que pode dizer que diante de Deus está acima desses dramas aqui da carne? Quem é aqui nessa noite, ou que ouve essa mensagem, pode dizer que está acima desses dramas da alma, desses dramas do espírito, desses dramas da carne que Paulo registrou nesses 21 itens? Quem aqui está acima disso? Quem aqui está acima disso? Aí vai até aquelas pessoas que dizem assim: não, a nossa natureza é caída mesmo, então logo não vai adiantar fazer nada a respeito. Então já que eu sou caído, caído estou, caído ficarei. A essas pessoas eu respondo que a fé sem obras é morta. A essas pessoas eu respondo: aquele que diz que permanece nele, em Jesus, deve também andar assim como ele andou. Sabe qual é o discurso? O discurso é do equilíbrio bíblico. Qual é o discurso do equilíbrio bíblico? O equilíbrio bíblico diz o quê? Eu sei que eu sou pecador. Eu sei que eu fui remido pelo sangue de Jesus. Mas eu sei também que todos os dias eu preciso crucificar as minhas concupiscências carnais. Todos os dias eu preciso crucificar. Todos os dias eu preciso crucificá-las. Por quê? Porque não é o que eu faço que é caído, porque a minha natureza é caída, e a minha natureza se rebela contra a lei de Deus. O que é heresia? Heresia é uma... O que é heresia? Heresia é uma mentira. Heresia é uma mentira. Sabe qual é a maior mentira de todas? A maior mentira que se mente na vida não é aquela que se fala. A maior mentira na vida é aquela que se vive. A maior mentira não é o que se fala, é a que se vive. Está cheio de gente que no meio do culto levanta suas mãos, louvam ao Senhor, mas quando acaba o culto são capazes de cometer os atos mais absurdos sem ao menos pensar naquilo que estão fazendo. Atos impensados, e cometem o quê? Com a maior frieza. A nossa geração não trata pecado como morte.
Sabe o que é que virou pecado para mim, para você? Pecado virou gripe. Pecado virou gripe. Deixa a gente meio mole. Deixa a gente meio borocochô. Mas não mata. O pecado mata. O pecado nos degenera. O pecado nos desumaniza. E o pecado nos faz corruptos. E agora? Agora é que a humanidade necessita urgentemente de alguém que venha entrar na história e alterar essa rota. A humanidade precisa de alguém que não seja corrupto, que seja puro e que possa entrar na história e fazer o que corruptos não conseguem fazer. A humanidade está condenada. Estamos condenados pelos nossos pecados. A pergunta é: e agora? Como diz, como é que o nosso coração vai dizer agora para Deus: Deus, como é que nós vamos fazer? E agora? A semana que vem a gente vai responder essa pergunta. E agora? Se nós já somos corruptos, se Deus sabe que nós somos corruptos, e nós sabemos que Deus é santo, e nós continuamos presos à nossa corrupção, e agora? Eu oro a Deus para que essa semana seja uma semana diferente para você. Ao invés de você culpar o mundo pelos seus mecanismos corruptos, eu vou desafiar você a olhar no espelho, a encontrar o mecanismo de corrupção naquilo que você vê. E ao invés de falar e julgar o mundo, talvez essa semana o exercício seja julgar a si mesmo. E nesse ato, eu espero que você encontre a graça do Evangelho. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Senhor, eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia dessa humanidade que é corrupta. E esses mecanismos de corrupção que não começam lá no Senado, não. Mecanismos de corrupção que começam dentro do nosso coração. Ó Deus, tem misericórdia de nós. E eu peço que nessa noite o Senhor venha nos curar. Que nessa noite o Senhor venha transformar a nossa vida. E nos tirar dessa condição de escravos do nosso estado corrupto. E nos liberte em Cristo Jesus. Nós somos pecadores. Mas a tua palavra diz que nós, quem está em Cristo, não vive no pecado. Não vive no pecado. Mas tem misericórdia de nós, Senhor, e transforma a nossa vida, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, hoje e para sempre. Amém.